meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre esse dom maravilhoso que é o dom de falar em línguas ou falar em línguas estranhas. Qual que é a sua finalidade? Para que serve? Porque infelizmente nós vemos pessoas utilizando esse dom de maneira incorreta. Mas antes, você está no canal Evangelho Descomplicado, seja muito bem-vindo. Esse que vos fala é o presbítero Severiano e vamos para o vídeo. Mas antes de darmos início, é necessário dizer que é bom que você pegue a tua Bíblia, abra a tua Bíblia juntamente comigo, para que você possa acompanhar e entender o que as Escrituras, não o presbítero Severiano, não sou eu que estou falando, tá? Não é coisa da minha cabeça. Acompanhe comigo o que ela está nos transmitindo. Porque depois você não sai por aí dizendo que tem um cara na internet que está falando coisa, está pregando contra o dom de línguas estranhas. Não é isso, pelo amor de Deus, querido. Eu acredito nos dons, acredito que Deus ainda distribui os dons para a igreja ainda hoje, tá bom? Então, já abra a tua Bíblia, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, que diz-nos assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Pausa. Aqui algumas coisas distintas que nós devemos falar. A primeira é que quem fala em línguas não está falando aos homens. Não é para edificar outras pessoas. Mas a pessoa que fala em línguas está falando a Deus. Essa é a primeira coisa que nós devemos entender. E o outro, e porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus? Porque ninguém o entende. Então, querido, quem fala língua estranha não pode estar falando à igreja, não pode estar se direcionando para uma outra pessoa, porque muitas vezes nós vemos, a pessoa vai entregar uma revelação de Deus e ele vai falando em línguas estranhas. Então, está errado, porque o dom de línguas não é um dom de profecia, e sim um dom de oração. Resumindo praticamente aqui, qual que é a finalidade do dom de falar em línguas estranhas? O dom de falar em línguas não é um dom de profecia. Você não pode se direcionar a outra pessoa falando em línguas estranhas. E mais à frente, acompanhando na Bíblia, nós vamos entender o porquê que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Versículo 4, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, duas coisas distintas. O que profetiza fala a igreja, mas o que fala em línguas estranhas está edificando a si mesmo, tá bom? Versículo 5, eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, querido, primeiro, se alguém fala língua estranha, essa pessoa tem que orar. Se ela está falando língua estranha em público, é um dever dessa pessoa orar para que Deus também lhe dê a interpretação, para que, com o objetivo de edificar a outra pessoa, haja interpretação, para que a pessoa que está ouvindo possa entender o que está referindo a esta pessoa. Tá bom? Então essa é uma das coisas que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Versículo 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? O que Paulo está dizendo é, se eu ir até vocês e quando chegar aí, eu começar a falar em línguas estranhas, línguas essas que não são inteligíveis, o que aproveitaria? O que essa pessoa vai entender o que eu estou falando? Porque se ela não entender, não tem como ela ter proveito nenhum do que eu estou falando. É o que o apóstolo Paulo está falando. Se vos não falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Então, querido, entenda que o dom de línguas não é um dom de pregação, não é um dom de revelação, né? E não é um dom de profecia. Ou seja, quem fala em línguas está falando a Deus. Então logo nós entendemos que o dom de línguas
ele serve para que a pessoa possa se direcionar a Deus. A ponto de que o apóstolo Paulo vai dizer: observemos, pois, o versículo 27 que diz-nos assim: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros o julguem. Então observe, querido, que se houver uma onda de línguas estranhas na igreja e não houver interpretação, estamos fazendo errado. E se eu ficar aqui meia hora falando com uma outra pessoa e em línguas estranhas e não há interpretação, não vai ter benefício nenhum, é o que Paulo está falando, a não ser para a pessoa que está orando em língua. Mas observe que Paulo está dizendo, o que nós entendemos aqui é que na igreja de Corinto estava tendo uma confusão muito grande. Enquanto um profetizava, o outro falava em língua estranha, e o outro já tinha revelação. Era uma confusão e ninguém entendia nada. Então, querido, nós somos seres inteligentes e assim como a palavra de Deus nos ensina, então nós devemos fazer as coisas com ordem e decência. Então, a necessidade de aprendermos a usar os dons. E vou repetir aqui, eu acredito nos dons, acredito que ainda hoje Deus ele concede os dons para a igreja, principalmente o de falar em línguas, tá? Mas o que nós devemos fazer é usar os dons da maneira correta. Então, querido, para resumir, é importante entender que o dom de língua, e depois Paulo vai falar, não proibais falar em línguas da igreja. Mas se alguém quer falar em línguas em público, quer transmitir uma mensagem, que ore a Deus para que haja interpretação, para que a igreja seja edificada. Porque o que Paulo vai dizer é que se alguém fala em língua estranha e não há interpretação, é como se eu estivesse falando ao ar, jogando palavras ao vento. Porque quem fala em línguas está edificando a sua própria vida. Mas o que profetiza está edificando a igreja. Então ele faz esse paralelo. Então é necessário você entender, para que a gente possa encerrar esse vídeo, porque eu acho que ele já está ficando longo. O dom de língua é um dom de oração. É um dom de oração. E quem fala em línguas não é superior ao que profetiza. E o que profetiza não é superior. Embora a palavra de Deus diz que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas tenhamos bom senso aqui. Não é que Paulo está falando que quem profetiza é mais importante do que quem fala em línguas. Não é isso. Está falando da relevância do dom para a edificação da igreja. Então, queridos, é necessário que haja esse entendimento. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é o que a palavra de Deus nos transmite. Infelizmente, nós vemos pessoas por aí usando o dom de maneira incorreta, tá bom? Eu espero que você possa ter entendido. Eu te aconselho a ler, estudar, examinar as Escrituras, para que você não seja uma pessoa indouta, meninos, né? Seja levado em qualquer roda aí de doutrina, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Se esse vídeo agregou alguma coisa para o teu intelecto, para o teu entendimento, que você possa dar aqui o teu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E eu te peço, se inscreva nesse canal, aqui você é muito bem-vindo. Até a próxima, Deus te abençoe. Bye, bye.